Olá, pessoal. Boa noite para todas e todos que estão aqui comigo nessa noite de domingo. Espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança, na medida do possível, todo mundo se cuidando. Estou esperando uns minutinhos para que as pessoas vão se organizando aos poucos e possam entrar para compartilhar essa nossa conversa de domingo à noite. Então, vão chegando aos pouquinhos, porque o mais importante para mim é que a gente consiga fazer uma troca bastante construtiva, enfim, construir saber juntos e juntas nessa noite, né? Eu queria então começar nesse momento desejando uma boa noite para todo mundo que está aqui, né, nessa noite de domingo, como eu falei. Muito obrigada por quem pôde tirar um tempinho para compartilhar aqui essa nossa conversa. Eu reafirmo que sem essa troca, sem a presença de vocês aqui, nada disso, né, teria razão de acontecer. O mais importante é que a gente possa construir o nosso saber lado a lado, né? Eu também gostaria de agradecer ao Digaí, essa plataforma digital que tem um objetivo lindo, né, que é agregar e fazer a curadoria da produção cultural brasileira no exterior. Então, eu agradeço imensamente por esse convite. Eu gostaria também de agradecer, de estender esse meu agradecimento a todas as mulheres que vieram antes de mim, que me permitiram estar aqui hoje junto com vocês, para que nesse momento a gente possa pensar juntas, juntos e juntos sobre literatura, ainda mais por literatura, pensar em literatura escrita por mulheres, né? Então, esse é um momento que me honra muito e eu agradeço a todas essas pessoas por esse momento de partilha. Eu gosto sempre de deixar claro que sem as minhas antepassadas, sem as minhas familiares, principalmente as minhas familiares mulheres, nada disso seria possível. Então, muito obrigada. Também acho que não poderia deixar de ser, né, num momento como esse, no Brasil do ano de 2020, num mês de novembro, num contexto em que a gente acabou de atravessar um momento de eleições, tanto para a prefeitura quanto para a vereança nos estados e municípios brasileiros, e imersas aí num contexto de Covid-19, em que a doença, né, o vírus de uma maneira geral, ele está intensificado ainda, a gente ainda tem um número alarmante de pessoas contaminadas, enfim, um número alarmante de mortos, vítimas da Covid-19. Então, gostaria de, nesse momento, estender a minha solidariedade, né, a quem perdeu um familiar, quem está passando por isso, e dizer que, se for possível, para que a gente continue em casa, continue se cuidando, porque cuidando da gente, a gente cuida um dos outros também. Então, fazer aqui um chamamento para que a gente mantenha o nosso pensamento de solidariedade e de vivência em comunhão, né? Pensar na gente e pensar nos outros também. Além disso, também queria prestar minha solidariedade à família do João Alberto Silveira de Freitas, né, um homem de 40 anos, super jovem, que foi vítima de racismo, ou seja, foi morto, né, foi assassinado covardemente, né, nas vésperas do Dia da Consciência Negra, no supermercado Carrefour. Fazer aqui um chamado para que haja responsabilização desse estabelecimento, fazer aqui a prestação da minha solidariedade à família da vítima e também reforçar que as nossas vidas importam, né? As vidas negras importam, as vidas indígenas importam, as vidas das mulheres importam, as nossas vidas importam. Então, que a gente continue aí não apenas não se dizendo, né, se dizendo antirracista, mas também lutando contra o racismo, tendo uma prática diária na construção do combate ao racismo, porque o racismo ele é pernicioso e ele mata, ele vitima pessoas no nosso país, né? Então, que a gente esteja cada vez mais fortalecidas e em comunhão numa luta antirracista na nossa nação. E pensando nisso, eu gostaria de começar essa live de hoje me apresentando, né, para vocês. Eu sou Ariane, certo? Eu sou uma mulher negra, sou feminista, eu sou professora de literatura de língua portuguesa, de produção de texto. Eu também sou doutoranda em estudos literários pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
sou tutora de literatura da graduação em letras do CEDERJ, da UF, e pesquisadora de narrativas de autoria de mulheres. Né? Eu também sou membra de um grupo de estudos em contemporaneidades literárias chamado Fenda Literária, e essa Fenda, né, Fenda Literária, é um coletivo que foi criado em maio desse ano, em pleno contexto de pandemia, e que é formado tanto por mim quanto por outras pesquisadoras de literatura de língua portuguesa. Né? E no grupo a gente tenta aí refletir sobre produções contemporâneas em que, né, e pensar também em que a literatura, de que formas a literatura ela está diretamente coadunada com a nossa sociedade, né? A literatura como mais uma forma de existência possível da nossa humanidade e também das nossas subjetividades. Pensando nisso, eu queria começar essa nossa conversa de hoje lendo um poema de uma autora que me é muito cara, da Luby Prates. O poema que eu vou ler está nesse livro, Um Corpo Negro, que saiu pela Nos Outras Edições, está aqui embaixo, né? E o título desse poema é Para Este País, certo? E a Luby diz o seguinte pra gente, a Luby Prates. Para este país, eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho essa certeza. Existo. Para este país, eu traria meu diploma, os livros que eu li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país, eu traria meu corpo. Para este país, eu traria todas essas coisas e mais. Mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar. Aquele avião poderia partir-se, com o peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas, na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou. Mas minha bagagem pesa tanto. Ele não me viu com a roupa de escola, mãe. Marcos Vinícius da Silva, 14 anos, assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ainda que eu trouxesse para este país meus documentos, meu diploma, todos os livros que li, meus aparelhos eletrônicos ou minhas melhores calcinhas, só veriam meu corpo, um corpo negro. Por que é que eu trago esse poema para que a gente inicie esse nosso diálogo, né? O tema da nossa conversa aqui hoje é trabalho autoral sobre literaturas de língua portuguesa, de autoria de mulheres, na contemporaneidade. Então, a primeira coisa que eu acho importante que a gente pense sobre é sobre essa potencialidade da escrita literária como mais uma forma de leitura do mundo, né? Ou seja, qual é a força que a literatura tem para nos fazer refletir sobre a nossa sociedade e também como mais uma forma de externar os nossos anseios, as nossas angústias e até mesmo a nossa subjetividade, né? É importante a gente lembrar que a literatura ou a escrita literária, como grande campo, ela está inserida, né, no campo das humanidades. Então, qual é a força de estar inserido nesse campo de estudos, né? Qual é a força de estar inserido no grande campo das humanidades? Ou seja, uma forma de olhar para a sociedade, pensar nas necessidades dessa mesma sociedade e em formas de contribuir com o melhoramento dessa mesma sociedade. É por isso que eu acho importante reforçar que quando se fala de uma literatura escrita por mulheres, quando se fala da produção literária autoral feminina, a gente não tem a possibilidade de desassociar essa produção literária, acadêmica, que seja, de um ativismo. Ou seja, quando a gente fala de produção escrita por mulheres, a gente está falando de uma forma de estar no mundo, de se colocar nesse mundo. Então, essa inserção no campo das humanidades, ela faz todo sentido, né, a partir do momento que a gente pensa nessas possibilidades de presentificação do nosso corpo, como a Luby tão bem falou nesse poema Para Este País, né? Olha o quanto que é forte esse verso de quais são as escolhas do que ela traria
para este país do que ela efetivamente trouxe, né? Outras estratégias como sempre andar com todos os documentos e apresentar esses documentos, mas a primeira coisa que é vista ainda é o corpo negro, né? Então, o corpo é a materialidade aí da nossa subjetividade e ele é a primeira coisa lida pela sociedade. Antes mesmo de uma apresentação sobre quem somos, sobre a nossa trajetória, sobre os nossos estudos, tudo que a gente é enquanto sujeita, o que vem primeiro é o nosso corpo, é essa materialidade. E a partir do momento em que passamos por esse filtro da corporalidade, né, existe toda uma construção sobre quem somos, sobre como nos julgar de antemão por aquilo que é visto primeiro, né? Eu também, e principalmente, quero conversar aqui com vocês também sobre a questão do trabalho autoral, né? O que é um trabalho autoral no campo das literaturas? É uma produção individual, né? O que é você se reconhecer como autora do seu próprio texto e quais são as potencialidades disso, né? Hoje eu trouxe para compartilhar com vocês um poema também da minha autoria, e eu vou fazer a leitura dele para a gente conversar um pouquinho e depois a gente fala mais sobre o que é esse trabalho autoral e como que foi esse meu processo de escrita, né? Como que eu fiz uso da literatura para me construir enquanto sujeita e para me reconhecer também, né? Então, nesse poema eu começo assim: obrigo meu corpo a dar o primeiro passo, a vestir-se de luto na manhã de partir pelas rasuras nestas linhas que libertam. Realinho, respiro pelos pés. Convoco meu corpo a lançar-se no mundo, a confrontar os trilhos que atravessam seu próprio tronco. Meus pulmões tremem, aquecem, esfriam, amornam, e o tom alaranjado do céu anuncia o tempo de virar a página. Convoco meu corpo a perceber-se fragmento, a admirar a pele mestiça que o escurece. É noite de abandonar os fios que oprimem, cortar silêncios, rasgar as cordas. Suplico a este corpo, meu corpo, a partir do sul, orientalizar sua voz. Mas todo ele, e todo eu, e todo mundo continuam a questionar. Onde dói quando você se inscreve? Esse poema ele foi escrito esse ano, num contexto em que eu estava fazendo uma oficina de produção literária, uma oficina de escrita literária. A professora Susana Fuentes, a quem eu muito agradeço, ela nos incentivou a partir de algum lugar, né? E o lugar era esse da nossa, de onde está saindo a nossa força, né? De onde sai a nossa coragem e onde estão os nossos medos também, né? Eu acredito no espaço de produção literária como um espaço de cura, como um espaço de reconhecimento. Já tive conversas com várias amizades, com várias intelectuais que partilham, né, com quem eu partilhei esse anseio, esse desejo de escrever para me reconhecer, ou seja, eu procurei no texto literário autoral a minha própria pessoalidade, construir a minha própria subjetividade a partir desse mesmo texto, né? Além disso, eu sou professora já há muitos anos de produção textual e o que eu percebo em contexto de sala de aula, tanto no contexto de educação pública quanto no contexto de educação privada, é um desejo tremendo de falar e principalmente de ser ouvido, né? Então, os alunos e as alunas, quando você entra numa sala de aula, você está ali como uma mediadora na construção daqueles conhecimentos que são diversos, né? Eu acho que é muito importante a gente, enquanto docente, treinar a nossa escuta, não enxergar, né, essas alunas e esses alunos como, enfim, pessoas vazias, pessoas que não têm nada para contribuir com o nosso conhecimento, né? Pensar esse espaço de sala de aula como uma potência de partilha. E por que não levar o texto literário também para ser construído junto com essas turmas, né? E também fazer a leitura dos textos que essas turmas têm a nos apresentar. Então, eu acho que hoje eu enxergo a literatura como esse espaço em que eu quero me reconhecer,
né? E eu acho que muitas das minhas alunas e muitos dos meus alunos também querem se reconhecer nesse espaço, e é um espaço que foi durante muito tempo, né, não houve a permissão para que a gente ocupasse um lugar de destaque nesse espaço de literatura, certo? As mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres indígenas, elas escrevem, elas sempre estiveram aqui, elas sempre escreveram, elas sempre tiveram voz. No entanto, a gente passa por décadas e décadas de silenciamento constante, certo? Então, uma coisa que eu estou sempre me questionando é por que não li na minha adolescência, por exemplo, mais textos de mulheres autoras, mais textos de mulheres negras. Por que eu não li Carolina Maria de Jesus? Por que eu não li Eliane Potiguara? Por que eu não li Graça Garaúna? Por que eu não li Jari de Arraes? Por que eu não li Conceição Evaristo? Por que eu não fiz essas leituras? E mesmo pensando nas autoras mulheres brancas, né? Por que a gente parou em Cecília Meirelles, em Raquel de Queiroz, mas o nosso currículo escolar foi majoritariamente construído por autores homens, né? Então, hoje eu vejo que quando a gente fala da escolha, né, de pensar e de estudar e de pesquisar literatura escrita por mulheres, né, principalmente no meu caso, em língua portuguesa, pensando aí num contexto de Brasil, de Portugal, de nações africanas como Angola e Moçambique, que é de onde eu mais leio também, né, pensar nessas produções de mulheres hoje é, sobretudo, uma afirmação política do nosso espaço de escrita, né? É dizer, nós estamos aqui, nós somos intelectuais, nós produzimos, né? E nós queremos ser lidas também. Nós queremos fazer com que esse nosso saber circule, certo? Então, pensar sobre autoria feminina hoje, sobre autoria de mulheres hoje, é uma escolha política, e usar da nossa intelectualidade, da nossa produção acadêmica, para pensar também numa prática de ativismo feminista que não pode estar desassociada. Quando eu me penso enquanto uma mulher negra, certo? Eu me penso nesse lugar de acadêmica, de docente, de uma pessoa que faz parte de uma comunidade, de uma família, certo? Então, como eu articulo todos os espaços de conhecimento e todos esses conhecimentos que são construídos de formas diversas nesses lugares também, né? Então, a meu ver, a minha prática acadêmica tem diretamente relação com o meu estar no mundo. E é por isso que eu reafirmo que literatura, pesquisa e ativismo são 3 eixos indissociáveis e devem ser, a meu ver, indissociáveis a todo momento da nossa vida, né? A escolha, então, de estudar as literaturas de língua portuguesa de autoria de mulheres, ela partiu desse lugar político, né? E é importante a gente perceber, só para pensarmos juntos aqui em alguns números, né? Ao consultar o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um IBGE Países, e a gente consulta lá várias abas desse site, a gente vai perceber que nós, mulheres, somos maioria no país. Nós somos, ao todo, hoje, um pouco mais de 107 milhões de mulheres para um quantitativo de cerca de 103 milhões de homens, certo? Ao mesmo tempo, como eu disse agora há pouco, a gente acabou de passar por um período de eleições municipais. Qual foi a nossa representatividade hoje nas câmaras municipais, na vereança e nas prefeituras, certo? Além disso, qual é o lugar que a gente ocupa hoje nos rankings de violência? Se nós observarmos mapas de violência, monitores de violência, anos de 2019, 2020, até mesmo anos anteriores, consultando sites como o G1 ou até mesmo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA, né? A gente vai ver que os nossos índices de feminicídio, de mortalidade de mulheres no Brasil, ele é imenso, imenso. É inadmissível que a gente ainda tenha que lidar com um ranking de que uma mulher é morta no Brasil a cada 2 horas, certo? A cada 2 horas, uma mulher é morta, é assassinada, é vítima de feminicídio.
Então, quando a gente fala desse ranking, a gente está falando de uma violência tremenda, certo? É inadmissível pensar em algo nesse sentido, um algo com tanta expressividade, certo? Pensando em um contexto mais recente, de março a agosto de 2020, ou seja, pensando aí nesse contexto pandêmico, aumentou imensamente o número de violência doméstica, certo? A carga de trabalho das mulheres que, né, já tem uma carga de trabalho elevada, porque acumulam o trabalho de casa com o trabalho da rua também, com o provimento que tem a ver com dinheiro, com finanças, né? A gente tem aí, nesse período de março a agosto de 2020, um número que beira a 500 mulheres que foram vítimas de feminicídio no Brasil. Então a gente tem um número muito expressivo, ou seja, a gente está aqui conversando sobre autoria de mulheres no Brasil ou autoria de mulheres em língua portuguesa de uma maneira geral, mas a gente está num país em que os rankings que a gente ocupa muitas vezes são esses. Rankings de violência e de assassinato, de coibição da nossa própria existência. Perdão, da nossa própria existência. Né? A própria legislação, se a gente pensa em leis como a Maria da Penha, que é uma lei de 2005, a lei do feminicídio, né? Ou seja, o assassinato de mulheres, o homicídio de mulheres relacionadamente ao gênero, certo? Então, pensar na lei do feminicídio, que é uma lei de 2015, a gente está no ano de 2020, pensando na lei Maria da Penha, que data de 2005, e pensando na lei do feminicídio, que data de 2015. Então, nós temos aí 15 anos de uma lei, 5 anos da outra lei. E isso pensando em leis que têm aí o sentido, né, de nos proteger, né, ou até mesmo de punir os nossos agressores, tentar coibir essas agressões, certo? Então, a gente ocupa, de uma maneira geral, um ranking muito sério, rankings muito sérios no nosso país. Então, é por isso que eu reforço a minha opção acadêmica e política por estudar a literatura escrita por mulheres, numa tentativa de me colocar no mundo e de trazer também à tona, de dialogar com essas mulheres que estão sendo vitimadas por essas taxas de violência tremendas e ainda assim estão trabalhando, produzindo conhecimento nas mais diversas áreas, né? Construindo saberes e publicando. Então, a escolha por pesquisar e por estudar a literatura de autoria de mulheres, ela tem a ver com essa afirmação política, ela tem a ver com a representatividade, porque você se enxergar enquanto sujeito numa outra mulher que escreve é importante. Né? Isso move o nosso mundo, isso move a gente. Então é importante reafirmar essa opção como uma opção política. Né? É importante que a gente leia mais mulheres e faça o saber dessas mulheres circularem também. Enxergue a produção literária de mulheres como uma produção intelectual séria, que vale a pena ser lida, certo? E pensar no que essas mulheres estão produzindo hoje. Né? E é pensando nisso que eu queria ler mais um poema para vocês, dessa vez um poema bem clássico da Cristiane Sobral, e esse poema se chama Não Vou Mais Lavar os Pratos. E a Cristiane Sobral começa assim: Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler, abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto, qualquer coisa. Não vou mais lavar os pratos, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água, sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender. Por quê? Por quê? E o porquê? E existem coisas, eu li, e li, e li, eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos são outros. Ah, esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame, não vou. De tudo que jamais li,
de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó, daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais os pratos. Li a assinatura da minha lei áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a lei áurea. Esse poema lindíssimo da Cristiane Sobral, ele foi publicado nos Cadernos Negros, né? Depois foi republicado. Vocês conseguem encontrá-lo num portal bem interessante para trabalhar com autoras mulheres, principalmente com literatura afro e negro-brasileira, que é o Liteafro, um portal de literatura e de divulgação de autores e de autoras da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Né? E por que é que eu resolvi trazer esse poema da Cristiane Sobral para vocês? Porque uma pergunta que eu recebo bastante, né, é se há uma diferença entre a autoria de mulheres, ou seja, os textos literários produzidos por mulheres e o texto literário produzido por homens. Né? E se há essa diferença, qual é? Claro que existem diferenças, mas essas diferenças elas não têm uma marcação direta na estratégia de escrita. O que eu quero dizer? A Cristiane Sobral usou a palavra prato, um homem usaria a palavra, não sei, bol, tigela. Não está numa diferença tão bruta, certo? A diferença é o lugar de onde parte o olhar. Ou seja, como que as mulheres elas imprimem no texto literário, né, o seu lugar no mundo, ou seja, o locus social em que elas habitam, ok? Eu passei alguns anos estudando literatura portuguesa, por exemplo, e dentro da literatura portuguesa eu pensava muito em contextos revolucionários, em contextos de guerra, de grandes revoluções, né? E eu tentei pensar bastante sobre qual era a diferença, né, de uma escrita de autoria de mulheres, e eu cheguei à conclusão de que, né, quando as mulheres elas fazem a leitura desses eventos históricos, quando elas lançam o seu olhar para esse universo, para esse espaço-tempo, elas lançam esse olhar a partir do locus social em que elas pertencem, né? De onde elas estão, certo? Então, a divulgação ou a escrita literária feminina hoje, estudar essa escrita é uma escolha política e perceber as nuances de diferença é perceber, sobretudo, né, de onde parte essa escrita. Uma outra coisa bastante interessante para ser pensada é quais são os temas de que as mulheres elas escrevem sobre, certo? As mulheres elas têm uma multiplicidade de temáticas muito grande. A gente aqui já falou sobre um texto autoral meu, já li um texto da Luby Prats, já li um texto da Cristiane Sobral, então é importante fazer o reconhecimento, né, das temáticas apropriadas pelas mulheres. Qual é o tempo de escrita? Como é a construção das personagens? Né? Eu falava há pouco numa reflexão sobre sala de aula, eu fico pensando quantos escritores e escritoras talvez não conseguiram ser formados na nossa sala de aula, pensando na década de 80, na década de 90, até mesmo no início dos anos 2000, porque quando iriam, né, foram ler textos literários, não se encontravam naquele lugar. Eu já tive alunos e alunas até que falavam para mim que a escrita, ou achavam que a escrita e que se tornar um autor, para se tornar um autor, precisaria estar morto. Né? Por que isso? Porque eles só liam autores mortos. Então, eles acreditavam que para se tornar um escritor, né, precisava já passar esse tempo todo. E uma outra coisa era também ser branco.
né? Como diz a Djamila Ribeiro, no Que é Lugar de Fala, né? A branquitude ela tende a acreditar que ela, por escrever e falar sobre si, ela está fazendo uma escolha neutra. Não. Quando a gente faz a escolha de ler mais autores brancos, de ler mais autores homens, a gente está ali fazendo uma escolha política e uma escolha que muitas vezes invisibiliza outras produções que também são extremamente relevantes para a construção das nossas subjetividades. Então, eu acredito muito nisso da literatura como uma forma de empoderamento do espaço da escola. Né? É bonito quando a gente vê esses reconhecimentos acontecendo. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta da Fernanda Vieira. Obrigada, Fê. Como que as ausências dessas vozes de mulheres negras e de mulheres indígenas na sua formação escolar influencia a sua prática como escritora hoje? Obrigada pela pergunta, Fê. Eu ainda sou uma escritora iniciante, eu estou aí caminhando nesse projeto de escrita. Eu acho que ser uma autora negra, viva hoje, estudando e lendo mulheres, é algo que ajuda muito a minha prática de escrita. Então, eu leio hoje aquilo que eu busquei ler, né, na minha formação básica, mas não encontrei, e muitas vezes não por uma falha na educação pública, né? Porque a educação pública, ela é um espaço problemático, mas ela também é um espaço que precisa ter os seus pontos positivos valorizados. Em muitas medidas, a educação pública é o lugar em que o aluno ou a aluna passa por um processo de acolhimento, de reconhecimento de si, ou seja, de se comunicar tanto com colegas quanto com profissionais da educação, refletir sobre si próprio, né? Muitas vezes é um lugar de compartilhamento das violências que estão sofrendo, de um pedido de ajuda. Então, a educação pública, para mim, ainda é um lugar muito fértil. Carece, né, de mais subsídios, mas ainda é esse espaço de fertilidade. Eu penso que a ausência, né, não ter lido mulheres negras, mulheres indígenas, não ter lido literatura produzida por pessoas LGBTQI+, né, eu acho que isso foi maléfico para a minha formação. Porque eu cresci, em primeiro lugar, acreditando que eu nunca conseguiria me tornar uma autora. Então, eu passei pela graduação em letras, passei pelo mestrado em letras, e isso foi se modificando a partir do momento que eu fui tomando contato com essas produções de pessoas que tinham mais a ver comigo. Ou seja, esse reconhecimento de autoria, né? Nossa, essa pessoa se parece tanto comigo, então se ela produziu, então por que não eu? Então, eu acho que essa ausência me atrasou no sentido de que eu achava ou, né, sentia dentro de mim que eu não conseguiria me tornar uma autora, porque para ser uma autora eu teria que ser branca, eu teria que ser homem e eu teria que escrever sobre temática X ou Y. Se eu escrevesse memória, se eu escrevesse sobre a minha própria pessoalidade, sobre a minha própria subjetividade, eu estaria aí ferindo o que é literatura. Então, eu acho que, a meu ver, esse foi um primeiro problema. Ao mesmo tempo, eu acho que a minha construção ao longo do tempo, ao longo dos estudos, né, me fez perceber e me sentir também desafiada a produzir aquilo que eu não encontrava. Então, eu queria ler sobre, não sei, sobre negritude. Eu não estava encontrando escrito, porque não era divulgado, não porque não existia, mas eu não estava encontrando, né? Então, por que não escrever sobre isso? Então, por que não contribuir com essa produção de saber? Então, eu acho que, respondendo a pergunta da Fernanda, eu acho que eu vejo dessas duas formas, são duas vertentes de leitura dessas ausências de mulheres negras e de mulheres indígenas. Em primeiro lugar, essa dimensão ruim, que foi acreditar que eu não poderia me tornar uma escritora, não poderia escrever, esse não era um lugar que eu deveria ocupar. Mas, em segundo lugar, depois de um amadurecimento, foi essa reflexão de se eu não estou encontrando quem está falando sobre isso, então por que não eu tomar esse passo, né? Tomar essa decisão de escrever sobre essas coisas que, para mim, eram ausências.
E isso é algo que eu levo para a sala de aula até hoje, né? Se você não está encontrando no que tem produzido, no que tem publicado, no que está ao seu alcance, aquele tema que você quer ler sobre, então por que não você mesmo contribuir para essa luta e produzir, divulgar a sua literatura, né? Para mim, pensar sobre o texto literário e sobre a produção literária de mulheres é continuar a pensar sobre as potencialidades do texto literário hoje, né? A gente vive um período de constantes políticas de extermínio. Extermínio do corpo, extermínio da nossa subjetividade, extermínio da nossa individualidade, né? Dinâmicas que estão sendo teorizadas como formas de epistemicídio, ou seja, de apagamento e retirada do lugar de saber, né? Ou seja, não reconhecer alguns espaços de saber como espaços de produção de conhecimento. Eu aprendi com a Conceição Evaristo, que é doutora em estudos literários e que também é um dos nossos principais nomes, né, na literatura brasileira hoje, na literatura produzida por mulheres e por mulheres negras, a enxergar em outros espaços fora da academia, enxergar esses espaços como espaço de produção de saber, né? A Conceição, ela fala com todas as letras, por exemplo, da pobreza como um local de episteme, ou seja, você ter vivenciado ou reconhecer esse espaço da pobreza, não com um olhar fetichizado, mas reconhecer, por exemplo, em líderes comunitários que talvez não tenham tido acesso à educação formal, mas estão ali representando lideranças nos seus movimentos e tomando a frente para o bem da sua própria comunidade, né? Reconhecer até mesmo no espaço familiar, ouvir as pessoas mais velhas e saber trocar com elas e enfim, dialogar com elas em prol do conhecimento, né? Então eu acho que um aprendizado que as mulheres autoras, né, elas me ofereceram nesse meu caminho, nessa minha trajetória, foi também esse espaço ou essa noção de que a intelectualidade ou a produção de conhecimento, ela não ocorre apenas no espaço da educação formal. Eu tenho alunas e alunos, por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa, de literatura, de produção de texto, que não me mandam mensagem em redes sociais por escrito, me mandam mensagem de áudio. Só um exemplo, né? E eu pensava que isso estava relacionado diretamente a uma pressa, enfim, um senso de urgência dessa juventude superpotente que vem se construindo, né? Mas na verdade não. Com o tempo eu perguntei o que estava acontecendo, achei estranho, e as turmas me falaram que tinham medo de falar comigo por escrito, porque por ser da área das letras, eu estaria o tempo todo corrigindo as vírgulas e os pontos, enfim, e todas os desvios de norma culta, né? Então, olha o quanto que isso é pesado, olha o quanto que isso é problemático, né? Você evitar o diálogo com alguém porque você pode estar sendo julgado por ter mais ou menos acesso à educação formal. Então, a educação formal, ou seja, ter estudado do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, né, esse espaço que é chamado de educação formal não é o único espaço de construção de conhecimento. Né? É importante a gente enxergar outros espaços fora do ambiente acadêmico como espaços de produção do conhecimento também, de produção de conhecimento também, de produção de saberes também, e saber valorizar esses saberes. Né? E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que continuar com um movimento constante de inserção das mulheres autoras na sala de aula. O fortalecimento das nossas bibliotecas é muito importante para isso. Né? Se a gente pensa ainda pensando em leis como a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que falam sobre ensino de matrizes africanas e de questões indígenas, de levar essa história afrodescendente e indígena para o contexto de salas de aula. Qual é a importância disso? Né? É a importância de desmistificar
conhecimentos aí que estão engessados e estão muito eurocentrados, e de fazer com que a nossa juventude ela valorize muito mais a sua própria origem, né? Para que um aluno ou uma aluna negra, quando está na sala de aula, lendo um texto da Conceição Evaristo, lendo um texto da Cristiane Sobral, né, ele consiga reconhecer ali uma potencialidade de intelectualidade. Eu também posso me tornar isso. Eu também posso me tornar, na verdade, o que eu quiser. No lugar de sempre colocar esse aluno, essa aluna, né, tendo como seu antepassado uma pessoa negra que foi escravizada. Olha como que a gente tem construído a própria autoestima da nossa juventude hoje em sala de aula. Então, eu acho que a literatura produzida por mulheres negras, por mulheres indígenas, por mulheres LGBTQI+, por mulheres de uma maneira geral, ela tem vindo para tematizar o lugar de onde parte, né, essa mulher e como que as mulheres elas olham o mundo, leem a sociedade e ajudam na construção desses saberes. Pensando nisso, eu queria ler mais um poema para vocês. Esse poema é chamado Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo, e eu acho que ele vai nos ajudar a pensar também nessa produção literária de mulheres. Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O hoje, o ontem, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Esse poema da Conceição Evaristo foi tirado do Poemas de Recordação e Outros Movimentos, né? E tem como título Vozes Mulheres. E por que eu trouxe, né, esse poema para vocês também? Para que a gente pense nessa potencialidade da escrita, né? E para que a gente pense em como que as mulheres autoras elas contribuem para essa reflexão sobre o tempo, sobre o espaço, sobre corpos, sobre o lugar que se ocupa no mundo, né? Ou seja, fazer uso da literatura escrita por mulheres para ler uma sociedade, para ler um tempo, para a construção de conhecimento. O texto ou a literatura produzida por mulheres, ela é uma literatura que, ao mesmo tempo em que está tematizando um determinado assunto, ela também está se construindo teoricamente, está lendo a sua própria sociedade. Né? Então, isso é muito importante de observar. E é importante levar isso para a sala de aula. Né? Inserir essas produções na sala de aula também. O Adam está perguntando qual o impacto de uma literatura feminista e ou antirracista nos indivíduos homens e brancos que se interessam, que buscam compreender esta realidade como uma tentativa de rompimento do véu de seus próprios privilégios. Obrigada pela sua pergunta, Adam. É muito boa, né? Eu costumo dizer que a literatura produzida por mulheres, ou seja, a autoria de mulheres, ela não é para ser estudada apenas por mulheres. Né? A gente está falando de uma produção complexa, uma produção que tem temas complexos, que tem uma estética complexa, né? É uma produção que tem ainda sido silenciada em muitas medidas, principalmente se a gente observa outras interseccionalidades, né? Pensando aqui numa lógica de feminismo interseccional, quais são os atravessamentos que cada uma dessas mulheres elas estão sofrendo, né? Se a gente pensa numa mulher branca, numa mulher lésbica, numa mulher negra, numa mulher indígena, quais são os atravessamentos que ainda silenciam essas literaturas, que tiram essas produções das prateleiras de uma biblioteca ou até mesmo de uma livraria. Né? Então, eu acho e eu penso nisso com bastante frequência até, que o impacto dessa literatura é em prol de uma luta antirracista.
né? Eu acredito que homens brancos, eles também têm, né, a missão, e acho que até mais do que a gente, né? Seria uma questão aí de reparação histórica, porque quando a gente pensa em racismo, quando a gente pensa em feminismo, a gente não está pensando de questões que têm a ver e que afetam só mulheres, só pessoas negras, não. A gente está pensando na sociedade de uma maneira geral. Então, eu acho que estudar essas literaturas, divulgar essas literaturas em todos os espaços é uma missão que contribui na luta antirracista, na luta contra a violência contra as mulheres, né? Eu acho que os homens, principalmente os homens brancos, eles têm essa missão também de divulgar esses saberes, de divulgar essas produções em outros espaços, né? E de principalmente treinar o seu lugar de escuta, né? Uma amiga minha, Fernanda Vieira, tem teorizado cada vez mais sobre espaços de escuta, para pensar, principalmente, que, logicamente, a gente sempre teve fala, a gente sempre teve voz, a gente sempre teve voz, acho importante reforçar isso aqui, né? As mulheres, elas foram silenciadas, mas a sua voz não foi roubada, a gente sempre teve voz. O que a gente passou foi por séculos de silenciamento, séculos de retirada ou de fechamento mesmo daquilo que a Fernanda vai chamar de espaço de escuta. Então, de nada adianta, né, eu estar nesse momento aqui dialogando com vocês sobre produção de autoria de mulheres hoje, de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres LGBTQI+, se não houver um movimento de escuta dessas vozes e de circulação desses saberes. Então, eu acredito, Adam, que é importante que os homens brancos eles entrem na luta para somar, façam a leitura desses textos, não só os textos literários, como os textos teóricos também, e exercitem o seu lugar de escuta dentro dos movimentos. Eu acho que hoje a gente tem cada vez mais homens somando na luta, né? E eu acho isso muito importante. Na realidade, eu acho que mais do que importante é um dever. Então, saber circular, eu acho, fazer esses saberes circulares, eu acho que é uma obrigação. Eu acho que vem a somar para o nosso movimento, né? Em reconhecer a intelectualidade e ouvir. Né? Então, eu acho que o compartilhamento desses saberes ele é essencial. Né? E é nesse sentido que é importante que a gente reflita, né? Faça mesmo essa reflexão por todos os espaços por onde a gente estiver. Né? Quantos livros de mulheres a gente já leu? Quantas produções de mulheres indígenas a gente já teve acesso? Quantas produções de mulheres negras, de mulheres trans, de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais? Quantas dessas autoras a gente teve não só na nossa formação, mas a gente tem hoje na nossa estante? Né? E que estratégias a gente pode, né? De que estratégia a gente pode se utilizar, né? Para aumentar, então, esse número, se caso esse número seja pequeno. Façam esse exercício em casa. Para mim, hoje, as estratégias são várias, né? E uma delas está relacionada diretamente à nossa formação docente. Eu acho que deve haver um empenho na formação docente para que os docentes e as docentes estejam preparados para levar esses textos para a sala de aula. Porque também de nada adianta eu levar para a sala de aula um texto da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, fazer a leitura do Quarto de Despejo, que é um livro clássico da Carolina Maria de Jesus, fazer a leitura do Quarto de Despejo na sala de aula, numa aula de língua portuguesa, por exemplo, se a leitura desse texto vai ser para reconhecer os desvios da norma culta. Para reconhecer, faltou uma vírgula aqui, isso aqui está equivocado, aqui eu tenho outro desvio, certo? Ou então, esse tema não é relevante, isso aqui em nada contribui para a gente, né? Então, eu penso que pensar aí numa formação docente, né, que enxergue essa produção literária e essa produção de intelectualidade na sua completude é extremamente relevante, né, e é fundamental. Fundamental, porque não é só ter contato com o texto literário e com a produção de autoria de mulheres.
mas é também saber como fazer uso desse texto literário, desse texto teórico, né, para empoderar a nossa juventude e para cultivar novos e novos escritores e escritoras. Né? Ou seja, para a gente enxergar essa produção como um lugar de aprendizagem também. Não só de reconhecimento temático, não só de reconhecimento das nossas subjetividades, não só de leitura do mundo, mas de formação de outros escritores. Uma dica que eu dou para as minhas alunas, para os meus alunos se você quer aprender a escrever, no sentido de produzir textos literários, leia outros autores, outras autoras. Né? Não adianta você ler um dicionário. Um dicionário é uma ferramenta de aumento de localização de um significado. Então, é uma ferramenta prática. Você aprende a escrever e a produzir, né, texto literário a partir da leitura e do reconhecimento desses outros textos literários também. Então, eu aprendo muito a ser escritora lendo essas mulheres que eu falei aqui hoje com vocês. Lendo Lube Prates, lendo Conceição Evaristo, lendo Cristiane Sobral, né? Lendo outras autoras como a Jaride Arraes, lendo Cidinha da Silva. Né? Então, pensar em como que esse texto literário, essa produção literária de autoras mulheres na contemporaneidade, ela tem essas nuances. Uma nuance de reconhecimento, uma nuance também de formação. Então, nesse sentido é que eu acredito que tanto a formação docente, como também, né, a formação de bibliotecas públicas, né, precisa ser cada vez mais fortalecida. Então, a gente ter um espaço da biblioteca escolar, um espaço das bibliotecas públicas cada vez mais fortalecido com produções de mulheres. Né? Então, a marcação de uma literatura feminina, de uma literatura de autoria de mulheres hoje, não é uma marcação de interiorização. Né? A literatura feminina não é literatura, ou é uma literatura menor. Não. Essa divisão, essa categorização, o que ela quer é afirmar: nós existimos, nós estamos aqui, nós nos queremos vivas e nós somos intelectuais que produzem texto literário também. Então, quando se fala de autoria de mulheres, essa divisão ela não representa uma hierarquização de um texto literário menor ou melhor ou pior. Não, é uma categorização de empoderamento. É para marcar, olha só, nós somos silenciadas durante séculos e agora nós estamos dizendo com todas as letras. Nós produzimos, nós publicamos, nós queremos ser lidas e nós queremos que os nossos textos sejam divulgados. Então, quando a gente tem uma categoria como literatura brasileira, negro-brasileira, literatura indígena, literatura de autoria de mulheres, nós não estamos tirando esses textos do campo da literatura. Pelo contrário, nós estamos localizando com esse marcador o nosso locus social, o lugar de onde a gente vê o mundo enquanto grupo. Né? Como que a gente se localiza no mundo? Por essa questão de conhecimento, de reconhecimento, de empoderamento e de compartilhamento de saber também. Eu queria ler mais um texto para vocês, né? Que dessa vez é um poema da Janaína Bilho, é outra poeta brasileira, e o texto dela, o poema dela é assim: tem os poetas que são grandes, grandes poetas, enormes, enormíssimos. Li outro dia, eu quero ser pequena, minúscula, nanopoeta, entrar e sair por todos os buracos. Você quer prêmio? Você quer alta gramatura, resenha, textura? Você quer ser a nova diva, delirante musa das letras malditas? Estou farta de antideuses. Desejo, lasciva, o silêncio. Né? Por que é que eu trago esse poema da Janaína Bilho também para vocês? Para vocês pensarem nessa multiplicidade temática, né, que as mulheres elas se apropriam para falar sobre. Nós temos poetas hoje, lemos aqui texto da Conceição, texto da Cristiane Sobral, texto da Janaína Bilho, lemos texto da Lube Prates. Olhem como, né, que elas tematizam lugares diferentes e questões diferentes. Então, é uma produção múltipla e que pode ser utilizada desde um aluno para uma turma, né, de sexto ano do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental, fazendo as devidas adequações, né, pensando aí no ensino fundamental, no ensino médio,
né? Então, o poder da leitura e do texto literário é enorme, né? Uma dessas potencialidades é esse reconhecimento, essa inserção dessas produções num contexto de sala de aula. Então, hoje eu penso que pesquisar, né, autoras mulheres e reconhecer essas autoras mulheres, fazer esses saberes circularem, eu entendo essa praxis como uma missão que tem a ver com o meu eu acadêmico e também tem a ver, né, com a minha prática pedagógica. Né? Então, eu me enxergo hoje enquanto uma acadêmica que está sempre pensando, né, a todo tempo eu estou pensando em como fazer esses saberes circularem, em como aprender com essas mulheres que vieram antes de mim. Né? Durante parte da nossa vida, vocês que estão me ouvindo agora ou vão me ouvir futuramente, né, porque vai ficar aqui essa live divulgada na página, né? Vocês podem se pensar, poxa, eu leio muito pouco, né? Eu não estou lendo tanto porque o livro está caro, ou então porque eu não tenho muita prática de leitura. A minha dica para você é leia o que for, leia tudo. Leia jornal, leia revista, leia textos de Facebook, né? Ou seja, exercite esse espaço de leitura, de escuta, exercite o seu eu leitor, né? Tente produzir também, escreva. Né? Às vezes a gente tem tanto medo daquela página em branco que está diante da gente, mas tentem cada vez mais produzir, falar sobre aquilo que vocês quiserem. Uma dica que eu já recebi ao escrever e que eu achei muito boa é não escreva fazendo com que a possibilidade de julgamento do outro seja um inibidor da sua escrita. Né? Em outras palavras, escreva para você, sem pensar naquele momento se alguém vai ler ou não aquilo que você está escrevendo. Depois você retoma o texto, escreve umas linhas, escreve umas palavras, né? E reforço aqui essa necessidade de ler cada vez mais mulheres, né? Numa tentativa de reforçar a intelectualidade dessas mulheres, ou seja, façam desse projeto de leitura uma missão, né? Façam disso uma missão também. Né? Outras autoras que eu recomendo, né? E que são que pensam sobre a sociedade, que pensam sobre a sua própria prática de escrita, autoras como a Jarid Arraes, como a Fernanda Vieira, como a própria Luby Prates, como a Cidinha da Silva, que eu não li nada delas aqui hoje, mas que são aí extremamente relevantes, né, para o nosso cenário de literatura brasileira hoje. Leiam também autoras de outras nações, né? Leiam literatura portuguesa, leiam literatura angolana, moçambicana, cabo-verdiana, ou seja, entendam a língua portuguesa também como esse grande espaço, né, de compartilhamento de saberes. Uma autora que eu admiro muito é uma autora latina chamada Glória Anzaldúa. Ela tem um texto que agora está me falhando o título, mas creio que seja Carta para as Mulheres latino-americanas ou para as mulheres do Sul. Depois vocês podem procurar se quiserem, se tiverem interesse. Mas é um texto em que ela discute bastante, né, a descanonização da escrita. Né? A escrita, assim como a voz, assim como a escuta, ela é a representatividade de um poder. Linguagem é poder. Né? Então, usem desse poder que vocês têm. Né? Ninguém pode dar a voz para você, você tem voz. Então, brigue para ser escutada. Então, eu acho que isso é muito importante. E a Glória Anzaldúa, ela reforça bastante nesse texto que a escrita, ela deve, né, acontecer, ela pode acontecer também, mesmo que você não tenha acesso a um teto todo seu, a um espaço privado para escrever, ou que você tenha poucos recursos para escrever. Não deixe que a ausência desse recurso calem o seu desejo por escrever e por produzir conhecimento. Né? Então, eu agradeço bastante a quem pôde estar aqui comigo hoje, a quem pôde fazer pergunta, compartilhar, dialogar aqui comigo. Reforço meu agradecimento ao Digaí pelo convite para estar aqui nesse espaço, para falar sobre esse tema que eu gosto tanto, né, que é o tema da minha pesquisa, que é a autoria de mulheres contemporâneas, e também para divulgar um pouquinho da minha própria produção escrita. Então, agradeço demais a quem pôde aqui
exercitar a escuta junto comigo, né? Foi muito bom falar com vocês e também ouvir vocês. Eu espero que eu tenha contribuído nessa reflexão sobre o que é uma produção autoral e também sobre o espaço da literatura de autoria de mulheres hoje. E é isso, gente. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês e uma boa noite. E reforço aqui, né, o desejo de que vocês continuem a fazer as leituras, continuem a compartilhar os saberes e a enxergar, né, outros espaços como espaços de saber também. Um beijo muito grande, só tenho a agradecer e até uma próxima oportunidade. Boa noite.